bom estar de volta com você. Estamos na lição número 13, ou melhor dizendo, na lição número 12 da nossa série aqui do Evangelho de João. E o título da lição dessa semana é A Hora da Glória, a cruz e a ressurreição. O que tem a ver cruz com glória? Do ponto de vista humano, isso é uma impossibilidade. E a gente vai notar que no Evangelho de João, Jesus é apresentado como sendo glorificado num momento mais vergonhoso da sua vida sob um olhar humano nosso, que é a cruz do Calvário. Quando ele é crucificado, ele na verdade foi entronizado, ele foi feito rei. Você lembra daquele diálogo de Jesus com Pilatos, né? Pilatos pergunta para Jesus lá em João 18 o seguinte: você é o rei dos judeus? Né? E aí Jesus diz para ele: tu dizes que eu sou o rei. Você que está dizendo isso, você deve ter ouvido isso de alguém, sei lá. Não é? Tu dizes que eu sou o rei. E ele diz assim: eu vim para isto, para dar testemunho da verdade. Então, essa ideia de rei para eles tinha uma conotação e tinha outra para Jesus, nós sabemos disso. A conotação deles era um rei terreno, com cavalos, com armas de guerra, com soldados, tentando roubar o poder que estava na mão dos romanos que os oprimiam. Mas, no caso de Jesus, a glória dele, a entronização dele era cumprir a sua missão de salvação. Não é? E ele diz: eu vim para dar testemunho desta verdade. E Pilatos então pergunta: o que é a verdade? Mas ele não para ouvir. Muita gente, às vezes, pergunta o que é a verdade, mas não para ouvir. E esse é o caso. Ele não esperou pela resposta. Né? Mas a verdade é que esse é um dos temas centrais do Evangelho de João. Cristo veio cheio de graça e de verdade para implantar aqui o verdadeiro reino de Deus e não o reino meramente humano opulento, né? Da força, da violência. Né? Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida para a vida eterna, João 14,6. Então, a história de João 18 fala de Pilatos, que foi manipulado pelos líderes e pelo povo, mandou soltar Barrabás, entregou Jesus para ser açoitado. E aí nós chegamos na cruz. Né? Há vários itens aí no capítulo 18, 19 de João que você pode ler e explorar com mais tranquilidade, né? Mas no escopo aqui da lição, eles selecionaram alguns pontos para a gente conversar. Né? Então vem o segundo ponto. Primeiro, a questão de Jesus como rei. O segundo é o rei agora é crucificado. Né? Que vergonha, um rei ser crucificado. Mas isso, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do Evangelho de João, e do ponto de vista do ministério salvífico de Cristo, é, na verdade, a glória, é a entronização. E ele usa a expressão, depois de julgado e humilhado, foi levado à cruz, e Pilatos escreve lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Uma coisa incrível, um pagão captou o sentido desta inscrição, fazendo essa frase que retratava uma realidade, o rei dos judeus, mas não no sentido que eles pensavam, mas no verdadeiro sentido. Né? E a gente sabe que um poder mais alto que Pilatos, né, ou que os judeus, dirigiu, né, a colocação daquela inscrição para que, pelos séculos e séculos, isso ficasse claro, inconfundível, que Jesus era o verdadeiro rei dos judeus, mas que veio para salvá-los e não apenas para retirá-los de uma opressão romana. Né? Agora, há alguns fatos significativos aí ao redor da cruz de Cristo também que nos ensinam essa sua humildade. Né? O fato de que não é à toa que João fala que a hora de Jesus foi a sua glória e a hora de Jesus foi lá na cruz. Né? O próprio ato de Jesus pedir a João que cuidasse da sua mãe, lá em João 19, 25 a 27, é digamos, uma confirmação dessa divindade e deste amor de Jesus por nós, e que ele de fato era o verdadeiro rei, mas um rei no sentido de Deus e não no sentido meramente humano. Né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho com você com uma expressão que me parece chave em todo esse contexto da glorificação de Jesus na cruz. Né? Quando ele termina a sua obra lá na cruz, ele, ao morrer, pouco antes de morrer, ele diz:
está consumado. A palavra grega tetelestai, que é traduzido aqui em português como está consumado, está feito, é uma palavra muito interessante. Ela tinha vários significados no mundo grego, né? Por exemplo, está consumado significava uma tarefa realizada. Quando um pai dava uma tarefa a um filho e o filho terminava, o filho voltava e dizia: papai, tetelestai. Ou seja, eu fiz o que você me pediu. Quando uma dívida era quitada, você tinha uma conta, você pagava um automóvel, não é, em 48 prestações, é alguma coisa que ninguém deve fazer, mas ele pagava. Quando chegava no final, ele suspirava e dizia tetelestai, ou seja, a dívida está paga, eu não devo nada, né? Quando alguém conseguia a posse definitiva de uma propriedade, como se fosse hoje, conseguisse uma escritura registrada em cartório, tudo no registro de imóveis, tudo certinho, esta posse da escritura, dessa posse da propriedade, que às vezes envolvia um litígio judicial grande, de anos e anos, mas quando ele conseguia, ele dizia assim: finalmente, essa terra é minha. Tetelestai, está feito. Pois não foi isso que Jesus fez? Em primeiro lugar, ele realizou uma tarefa do Pai. O Pai me enviou. Enviou para quê? Enviou para cumprir a tarefa da salvação. Ele assim o fez. Então, na cruz, é o ponto alto, o clímax disto. Por isso que nós estamos chamando isso, e a Bíblia chama isso, da glorificação de Cristo, né? Outra coisa, a dívida que era o nosso pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando ele morre, ele está pagando a minha dívida e a sua dívida também. E, por último, a posse de uma propriedade. O que o diabo, o que Satanás fez com este mundo? Ele usurpou, ele se intitulou, se autoproclamou o príncipe deste mundo, o dono de todas as coisas aqui. Mas Jesus vem para resgatar este mundo, você e eu, das mãos do diabo. Ou seja, ele nos deu uma nova posse. Nós voltamos para o original dono, que é o nosso Deus, através de Jesus Cristo. E ele nos fez filhos e filhas de Deus de novo, por causa da sua morte na cruz. Então, fica isto bastante claro, né? Esta colocação de está consumado. Ela revela exatamente o que Jesus fez por nós. E aí devemos parar e louvar a Deus e glorificar a Deus, porque o que Jesus fez naquela cruz garante toda a sua obra que vem posteriormente. Hoje ele está no céu intercedendo por nós. Mas por que ele está intercedendo? Porque ele garantiu isso na cruz. Por que ele está hoje fazendo seu juízo no céu? Porque ele garantiu isto na cruz. A cruz é o centro da nossa fé, da nossa esperança, que nos remete para o santuário celestial, onde ele vive e reina e está intercedendo por nós. E voltará para nos buscar. Mas tudo aconteceu porque ele pagou o preço naquela cruz, não é? Agora, para a gente ir, digamos, fechando essa questão da lição, nós temos que entender também que o rei que foi crucificado e morreu, ressuscitou. Esse é o terceiro bloco da lição dessa semana. Jesus morre naquela sexta-feira, descansa no sábado, mas ressuscita no primeiro dia da semana, né? E aí você tem ali um episódio interessante que atesta, que, digamos, confirma a própria ressurreição de Jesus e desmente aquela ideia que se espalhou na época, e muita gente hoje ainda, às vezes, teima em repetir esse tipo de narrativa ou coisa parecida com isso, né? Os discípulos roubaram o corpo de Jesus, né? Ele não está lá porque foi roubado, coisa parecida. Mas a história bíblica diz que Pedro entrou lá no sepulcro e ele viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e aquele material estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. João 19, versos 6 e 7. O que isso indicava? Que a ressurreição e não o roubo de um corpo havia ocorrido ali. Por quê? Primeiro, o túmulo era alguma coisa que estava muito bem guardado por uma escolta romana. Então ninguém ousaria entrar lá de qualquer forma. Segunda questão,
Ladrões, se eles existissem, eles não existiram, ladrões roubam objetos de valor e não corpos em decomposição, convenhamos, não é? Terceiro, ladrões agem com pressa e, ao fazerem isso, eles não dobram vestes funerárias, como no caso que foi encontrado lá no túmulo de Jesus, as vestes dobradas, arrumadinhas, né? Símbolo de um capricho de Jesus, né? Então, você tem aí, digamos, uma evidência de que realmente ressuscitou e que seu corpo não foi roubado. Depois você tem o assunto de Maria, né, que também vai ao túmulo chorosa e ela acha que um anjo que está ali, ela começa a conversar e ela acha que aquele que aparece para ela, que na verdade era Jesus, ela achava que era o jardineiro e ela foi surpreendida pelo mestre e ela vai então e fica cheia de fé, de esperança e anuncia aos discípulos, né? E ela diz, eu vi o Senhor. Foi um testemunho vivo, um testemunho real. Ela não tinha nada para inventar esse testemunho, ao contrário, ela seria ridicularizada por um testemunho assim por muita gente. Mas ela não tem medo de nada, ela vai mesmo sem temer o ridículo, ela fala de Jesus e da sua ressurreição. Não é? E eu queria terminar colocando a você uma questão para você discutir aí com seus alunos. Né? No mundo que nós vivemos, tão competitivo, onde todo mundo quer ter o primeiro lugar no pódio, né? Ninguém quer ter uma cruz, que representa aqui a morte, o sofrimento, as dificuldades, né? Nós queremos sempre estar no pódio e ainda no lugar central. Ninguém quer ser vice, segundo lugar ou terceiro lugar. Ninguém quer ser bronze ou prata, todo mundo quer ser ouro, né? Como é que é essa história de Jesus, usando a cruz como o seu trono, usando a cruz como um elemento de glorificação, mexe com a gente, né? Isso realmente faz a gente pensar o que é o paradoxo do Evangelho. É um pódio ou é uma cruz? Nós estamos buscando apenas a glória, a fama e o poder? Ou nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo nosso Senhor Jesus para a implantação do seu reino de amor e de graça aqui nesse mundo? É uma reflexão para a gente pensar um pouquinho. E a semana que vem a gente volta, se Deus permitir, para mais uma lição, a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Um abraço e a gente se encontra até lá.